Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse quadro novo que a gente está começando aqui, ele tem a ideia de trazer para você insights a respeito de alguns livros que estão percorrendo a história, alguns livros atuais, e o principal ponto desse quadro é extrair os melhores insights, capítulo a capítulo de cada livro. Então toda semana, além da mensagem de terça-feira, nós vamos ter aqui também um momento de insight. É onde eu vou trazer para vocês a análise de um capítulo de um livro que eu esteja lendo. Eu estou em um desafio de ler um livro por semana pelos próximos 8 meses. E o que eu pensei? A cada livro que eu for lendo, eu vou trazendo aqui para vocês, capítulo a capítulo, de alguns insights e algumas análises desses livros. Então já segue a gente lá no Instagram, daniel.muniz8. E lá eu vou estar jogando algumas enquetes para perguntar para vocês qual livro vocês querem que eu leia na semana e que eu vá trazendo análise para vocês. Note que eu não vou postar aqui para vocês a análise semanal, tá? Toda semana a gente vai analisar um capítulo do livro que eu estiver lendo. Então aí até o final do ano nós vamos ter muita coisa, muitos insights trazendo aqui para vocês. E o primeiro livro que eu escolhi para iniciar esse desafio foi o livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique os Seus Seguidores, do Daniel Brunet. Recomendo muito para você que tem dificuldade de comunicação, que quer falar em público ou até mesmo que quer evitar que às vezes as pessoas confundam a sua identidade. Sabe quando a pessoa chega para você e fala: nossa, achei que você era metido, achei que você era chato, achei que você era isso, que você era aquilo. Querendo ou não, causa um certo desconforto. E muitas das vezes a maneira como as pessoas te percebem está diretamente ligada à sua comunicação, aquilo que você comunica. E o Daniel traz uma coisa extraordinária nesse livro, que é, ele nos mostra como que Jesus se comunicava e como que a comunicação de Jesus fez com que ele fosse lembrado já há 2000 anos depois da história dele aqui na Terra. Todo ser humano do mundo praticamente, quase todos, já ouviram falar a respeito de Jesus. E a sua história e a sua maneira de comunicação foi o que colocaram ele nesse patamar. E se você também deseja um dia entrar para a história, ou daqui a muito tempo ainda ser lembrado por algo, você precisa aprender a se comunicar. A tua história serve muitas das vezes de cura para outras pessoas. E o como você tem comunicado a tua história é o que vai definir quantas pessoas vão estar te acompanhando e quantas pessoas vão ser transformadas por aquilo que você está comunicando. Então, sem mais delongas, vamos ao início da análise desse livro. O livro ele é relativamente pequeno, ele é um livro de 140 páginas. É um livro extremamente prático, então as dicas que você vai encontrar aqui, elas são muito práticas. É um livro em que você, terminando de ler, você já consegue mudar muita coisa na sua comunicação. E cada capítulo ele vem trazendo uma metodologia diferente. Eu tive o prazer de conhecer o Daniel Brunet pessoalmente, inclusive esse livro é autografado pelo Daniel. Além de um autor extraordinário, é também um ser humano incrível, uma pessoa muito receptiva, muito atenciosa, e vai ser um prazer estar começando através do livro dele. O livro foi prefaciado pelo Dave Leonardo. Acredito que alguns de vocês devem conhecer o Dave Leonardo. Ele é dono do maior canal de YouTube cristão e pregação individual do mundo hoje. Ele fez todo o prefácio do livro. E uma coisa que eu achei muito bacana é que logo na introdução do livro eu já tive muitos insights poderosos. Nesse vídeo de hoje a gente vai analisar a introdução e o primeiro capítulo do livro com alguns insights que eu fui tendo. E uma das coisas que me chama a atenção é que aqui na introdução o autor ele disse que ele estava na cidade de Cafarnaum. Era a cidade onde começou o ministério de Jesus, né? As margens ali do Mar da Galileia, em Israel. E eu achei muito interessante porque ele coloca o comparativo do porquê Jesus começou ali. Jesus nasceu no vilarejo de Nazaré, na cidade de Nazaré, uma cidade pequena, um vilarejo quase, mas ele começa o seu ministério em Cafarnaum. Porque Cafarnaum era um lugar de muitos portos, era uma rota comercial, tinham muitos navios entrando e saindo, então você tinha um alcance muito maior. Uma mensagem que você lançasse em Nazaré alcançaria 10, 20, 30 pessoas, mas uma mensagem lançada em Cafarnaum poderia se espalhar pelo mundo inteiro. Então, aqui, logo nesse primeiro parágrafo do livro, eu já tive esse insight poderoso. O local aonde você comunica a tua mensagem influencia o alcance em que ela vai ter.
Então, antes de começar a simplesmente comunicar a tua mensagem, comece a pensar em aonde você está comunicando. Esse vai ser um insight poderoso que vai também começar a abrir algumas portas para a tua vida. E ele traz aqui uma frase que eu achei interessante. Ele fala assim: segundo pesquisas, em todo o mundo, 2,3 bilhões de pessoas acreditam e seguem as palavras do Mestre atualmente, o Mestre Jesus. No Brasil, 86% dos moradores se declaram cristãos. Todas as pessoas, bilhões delas, foram e são impactadas pelo que foi divulgado no século I. 2000 anos depois de começar a falar em Cafarnaum, Jesus é a pessoa mais conhecida da Terra. E fez tudo isso sem aparecer na televisão ou ter as contas nas redes sociais. Olha a importância da comunicação. Ele traz uma frase aqui que diz o seguinte: o poder da comunicação faz homens e mulheres serem notados e seus nomes ficam registrados para sempre na história. Eu não sei como que você pensa a respeito do futuro, mas uma coisa eu te garanto: se depois que você morrer, você ainda quiser ser lembrado, você precisa começar a comunicar. Existe um autor que diz que um ser humano só morre depois que ele deixa de ser lembrado. Então, enquanto tiver pessoas lembrando de você, você vai estar sendo lembrado ainda, você não vai ter morrido. A tua alma, né, o seu legado vai estar vivo ainda por gerações. E você precisa aprender a se comunicar. Para que você fique realmente marcado na história, para que seu legado seja passado de geração em geração, você precisa aprender a se comunicar, a comunicar a tua história, porque isso é o que vai verdadeiramente trazer a diferença na tua vida. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o como que o autor dividiu cada capítulo desse livro. Esse livro tem 4 capítulos. E ele chegou à conclusão de que a comunicação de Jesus se baseava em quatro características. A primeira delas era o rumo, a segunda, a autoridade, a terceira, a base e a última, informação. E se você pega a inicial de cada uma dessas características, forma a palavra Rabi. Rabi, na tradução para o português, significa mestre. Ou seja, o método Rabi foi o método no qual tornou Jesus um dos maiores comunicadores do mundo e fez com que a história dele fosse difundida até hoje. E é com base nesse método em que cada um dos capítulos foi dividido que ele vai trazendo dicas e instruções práticas de como aplicar cada uma dessas características na sua comunicação. Então vamos dar início aí ao capítulo 1, falando a respeito do rumo. E aqui no capítulo 1 do livro, ele começa a nos instruir em como que Jesus sabia a mensagem que ele ia entregar. Jesus tinha uma mensagem muito bem definida, ele tinha um rumo muito bem definido. E você pode estar se perguntando: Daniel, como é que eu descubro a mensagem que eu preciso comunicar? E o autor traz aqui 3 perguntas que, se você responder, você encontra a sua mensagem. E a primeira pergunta que ele traz é: quem você é? Ou seja, quem você comunica ser? Ele traz um exemplo muito bacana. Ele fala assim: Jesus se apresentou como a ligação entre o homem e Deus, o Salvador, mesmo sendo mestre e carpinteiro. Ou seja, Jesus ensinava a Bíblia como se fosse um mestre da sinagoga. Ele era carpinteiro, tinha a profissão de carpinteiro que aprendeu com o pai, mas sempre quando ele ia se apresentar, ele se apresentava como Salvador do mundo. Ele se apresentava como uma ligação única entre homem e Deus. E essa primeira pergunta faz muita gente refletir. Muitas das vezes a gente se apresenta como a nossa profissão. Eu sou palestrante, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou mecânico. Mas qual verdadeiramente é? Quem você verdadeiramente é? Como você quer ser conhecido? Como você quer ser apresentado? Isso é muito importante, você pare para pensar. Você pode se apresentar como médico, mas muitas vezes não é exatamente isso que você faz. O que você faz, na verdade, é trazer de novo a esperança para algumas pessoas. A maneira como você se apresenta define muito sobre como as pessoas vão começar a te enxergar. A segunda pergunta que ele traz é: o que você faz? E a gente vê que Jesus fazia muitas coisas. Jesus ensinava sobre Deus, mas não era líder de sinagoga. Ele curava pessoas, mas não era médico. O que Jesus verdadeiramente fazia era trazer alívio ao coração das pessoas sobre as aflições do mundo. Então, o que você faz não necessariamente tem a ver com a tua profissão.
O que você faz é algo muito mais abstrato, é algo muito mais muito mais aquilo que está por trás do que verdadeiramente você está fazendo. Um médico, ao curar uma pessoa, ele não simplesmente cura uma pessoa, mas ele traz para ela alívio, não só ela, como toda a família, alívio das dores, alívio de aflições e traz principalmente esperança. Então, o que você faz hoje? Como que você apresenta aquilo que você faz? A segunda pergunta. E a terceira pergunta é: para onde você está indo? E aqui tem muito a ver com o que as pessoas vão te ver, com como as pessoas vão te ver e como elas vão te apresentar. Então, é muito importante que você seja sempre intencional em tudo que você faz. Como, por exemplo, o Daniel, do livro, ele traz um exemplo muito bacana sobre um médico que queria ser conhecido como especialista pediátrico. E para ele ser conhecido como isso, ele precisava passar por processos específicos que o levariam a ser reconhecido como especialista pediátrico. Ou seja, quando você entende como as pessoas te apresentam e como você quer ser reconhecido, você começa a parar de perder tempo com processos que não fazem mais sentido para a tua vida. Existem pessoas que passam anos tentando ser reconhecido por aquilo que faz, mas se envolvem em processos diferentes. Como, por exemplo, se eu quero ser o melhor médico que o mundo já conheceu, não faz o menor sentido eu fazer uma faculdade de odontologia. Uma coisa não tem relação com a outra. Então, você ser intencional define muito como as pessoas vão te enxergar e como elas vão te apresentar para outras pessoas. E quando você responde essas três perguntas, quem você é, o que você faz e para onde você está indo, você consegue definir a sua mensagem. E através dessa definição da tua mensagem, você começa a ser reconhecido pela tua história. Uma outra coisa que eu acho muito legal que ele trouxe aqui no livro é que, independente do lugar onde Jesus estava e das pessoas com quem Jesus estava, ele sempre estava comunicando a mensagem dele. E quando você descobre a sua mensagem, o mais importante é que, independente do lugar que você esteja, você comunica a sua mensagem o tempo inteiro, para que você seja conhecido pela tua mensagem. Muitas das vezes a gente acaba confundindo muitas coisas. A gente se apresenta de várias e várias formas. E quando você se apresenta de várias e várias formas, isso gera uma falta de conexão com as pessoas, porque as pessoas não sabem pelo que elas irão se conectar contigo. Então aprenda a ter esse foco na tua mensagem. Descobriu a tua mensagem, independente do lugar ou das pessoas que estejam ao teu redor. Comunique aquilo que você é. Comunique aquilo que você realmente quer ser. Comunique aquilo que você quer ser reconhecido. E aqui na página 21, ele traz uma analogia muito bacana, que é o quê? Definir o rumo não é apenas traçar metas, é alinhar quem você é ao que você faz e ao seu destino. Então, quando você quer definir um rumo, você precisa traçar algumas metas para atingir esse rumo. Uma das coisas vai te exigir alinhamento de quem você é e o que você faz. Então, nota que às vezes as pessoas querem assumir uma comunicação, mas não estão dispostas a abrir mão das coisas que não fazem parte daquela comunicação. Se eu quero me comunicar com uma pessoa que tenha algumas características, eu preciso abrir mão de outras coisas. Como, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar como líder de jovens, eu fiz um voto na frente de todo mundo. Eu fiz um voto de que eu nunca beberia, nunca fumaria, nunca estaria envolvido com drogas. E agora para pensar, eu fiz esse voto na frente de todo mundo para eu ser reconhecido como uma pessoa que foi separada para um propósito. Mas imagina se eu posto uma foto no meu Instagram, sentado em uma mesa de bar, com a mesa cheia de bebidas. Não faz sentido. A partir do momento em que eu fiz uma declaração pública do que eu queria verdadeiramente ser, do que eu sou, eu preciso começar a abrir mão de ambientes, pessoas e lugares para que essa comunicação seja assertiva. E é justamente isso que ele está querendo trazer aqui no livro. Quando você define o seu rumo, para onde você vai, você precisa definir e alinhar quem você é ao que você faz. Você precisa ter coerência com aquilo que você está comunicando. E ele até dá um exemplo aqui sobre um cliente dele que queria alinhar as redes sociais dele e tudo mais, movimentar as redes sociais,
porque ele tinha a ideia de fazer parte do Tribunal de Justiça. E o Daniel dá para ele esse conselho, né? Se você quer fazer parte do Tribunal de Justiça, você precisa começar a comunicar nas suas redes que você tem as características e qualidades para fazer parte do Tribunal de Justiça. E aí entra a questão da coerência. Se você quer alcançar o emprego X, não faz sentido você se comunicar para o emprego Y. Então aquilo que você quer alcançar tem que estar alinhado com aquilo que você faz e com aquilo que você comunica. E ele até dá um direcionamento que eu achei muito importante. Que quando você começa a identificar que o rumo que você está tomando não é aquele que você queria, de fato, ou você não está disposto a abrir mão de tudo que precisa para seguir naquele rumo, você tem 3 opções. Desistir, mudar o destino ou ajustar quem você é. Então estou num rumo aqui, entendi o rumo que eu estou indo, eu tenho 3 opções. Ou eu desisto desse rumo, ou eu mudo para outro, ou eu mudo quem eu sou para poder manter-me nesse rumo. Cada fase da tua vida vai te exigir que você tenha posicionamento. A sua comunicação está diretamente ligada ao seu posicionamento. Então entenda que quando você define uma mensagem, você vai precisar se posicionar. E quanto antes você identificar se você está no rumo certo ou não, melhor vai ser. Porque todas as vezes que você começa a construir uma mensagem, de repente você acaba com essa mensagem e começa a construir outra. Acaba com essa, começa a construir outra, você começa do zero. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em mudar a percepção sobre você, em mudar a percepção sobre a sua comunicação. Então fique atento a isso. Todas as vezes quando você for mudar a sua mensagem, você vai ter que começar do zero. Então é muito importante que você analise o rumo para o qual você está seguindo e o porquê você está seguindo dentro dele. E seguindo um pouquinho mais à frente, na página 32, na página 26, na verdade, ele define um outro ponto que eu achei muito legal. Ao longo do livro, tá, vocês vão encontrar vários trechos em que tem algumas passagens bíblicas mostrando como que era a comunicação de Jesus na prática, né? O como está apresentado na Bíblia. Isso eu achei sensacional porque enriquece muito a leitura. Você consegue compreender de forma prática cada uma dessas coisas. E uma das coisas que ele traz aqui na página 26 a respeito do rumo é a decisão de pelo que você vai se guiar. Então aqui ele traz num parágrafo, no segundo parágrafo da página 26. Jesus decidiu seguir o rumo que Deus lhe deu. Ele poderia ter mudado de direção. Afinal, é o Filho de Deus, não é? Poderia tranquilamente dizer: Pai, afasta de mim esse cálice para sempre. Mas não. Nessa passagem famosa, ele diz: Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, Jesus decidiu ser guiado pela vontade de Deus. E assim é você também quando você se posiciona com a sua comunicação. Você decide pelo que você vai ser guiado, por onde a sua comunicação vai te guiar. E quando você define um rumo, você precisa deixar muito claro qual é esse rumo que você escolheu seguir. Porque quando você tem um rumo claro, você define as pessoas que vão se aproximar de você e os ambientes que vão se abrir para a sua vida. Aqui, no último parágrafo da página 26, ele também traz um trecho muito legal em que ele diz o seguinte: se você não sabe qual é a mensagem que tem, então precisa conversar consigo mesmo por uns dias e identificar o que mais o motiva. Tem que ser algo duradouro, não se deixar levar pelas modas do momento. Uma pista: o que você faz que lhe dá mais satisfação? Não estou falando de mais dinheiro ou mais fama, e sim de realização. Estou falando daquele senso de dever cumprido, que vem depois que você faz algo. Naqueles momentos você pensa ou fala sozinho: é isso mesmo, não poderia ter feito melhor. Logo no começo desse parágrafo ele traz uma dica valiosa. Você precisa dedicar tempo para você descobrir qual é a sua mensagem. Você precisa gastar tempo com você mesmo, conversando com você mesmo, para descobrir qual é a tua mensagem. O que você vai comunicar pelo resto da sua vida. E tem uma frase que fecha a página 27, dizendo assim: definir quem você é e o que você faz e para onde está indo é fundamental para qualquer pessoa. Existem muitas pessoas hoje que vivem com aquela sensação de vazio. Existem muitas pessoas que vivem com aquela sensação de: o que eu vim fazer nessa terra, afinal de contas? Qual que é
a minha intenção aqui no mundo? E muitas vezes por esse vazio tenta se preencher de coisas que são mais vazias ainda. Entenda que quando você descobrir a sua mensagem, quando você realmente descobrir aquilo que te traz realização, quando você começar a compartilhar isso com outras pessoas, você vai ver que você vai se sentir tão completo, que você vai abandonar relacionamentos vazios, você vai abandonar coisas que não fazem mais sentido. Às vezes você está até se inserindo em ambientes que não tem nada a ver com você, que não contribuem nada para a sua vida, simplesmente porque você não está sabendo comunicar quem você é, para onde está indo e o que você faz. E ele traz aqui o exemplo de Jesus, né? Quando Jesus pergunta para a multidão, para os seus discípulos, quem dizes que eu sou? E a multidão, e os discípulos dizem, a multidão diz que tu é o Cristo de Deus. E é exatamente o que Jesus era. Ele finaliza, inclusive, o primeiro capítulo assim, né? Jesus pergunta, né? Quem dizes que eu sou? E Pedro responde, o Cristo de Deus. E é exatamente isso que Jesus é. Ou seja, Jesus tinha clareza da identidade dele. Então era isso que Jesus comunicava, sua verdadeira identidade. Então, quanto antes você entender a sua mensagem, melhor vai ser. E ele traz um outro insight que eu nunca tinha parado para analisar dessa maneira. Ele diz aqui na página 34. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era, podemos entender que ele está checando o efeito de sua comunicação e posicionamento. Se os que o seguiam não acertassem a resposta, é porque algo estava muito errado. Uma coisa é a percepção das pessoas que ouviram falar sobre você, e outra é a dos que seguem você. O meu conselho é que você não confunda as pessoas com publicações e comunicações aleatórias, a ponto de elas não saberem exatamente quem você é e o que é o seu projeto e o que é a sua empresa. A vida anda muito depressa para a gente estragar oportunidades. Se você quer comunicar suas ideias e influenciar pessoas, guarde essas 3 dicas práticas. Então aqui vamos fazer uma pausa, eu vou finalizar esse primeiro capítulo com essas 3 dicas que são extraordinárias aqui, mas o ponto importante é você precisa a todo momento conferir com as pessoas que estão próximas de você se o que você está comunicando verdadeiramente é pelo que você quer ser reconhecido. O único filtro que você tem para saber se a sua comunicação está sendo assertiva ou não são as pessoas que estão convivendo com você, são as pessoas que estão ao seu redor. Elas são as únicas que podem dizer se você está tendo ou não sucesso na sua comunicação. Então é preciso ter humildade e sabedoria para pedir esse feedback e alinhar ele com aquilo que você verdadeiramente está buscando. E as 3 dicas que ele traz aqui são as seguintes. Frequentemente pergunte a pessoas próximas como elas o veem e, se for preciso, ajuste a sua imagem. Dica número 2. 80% do que você comunica tem de estar diretamente ligado ao que você é e ao que você faz e para onde você está indo. E a terceira dica, se você teve uma ideia de publicação ou projeto muito boa, mas ela não se enquadra no seu rumo, jogue-a fora. Ou seja, para você ter um rumo muito bem definido, você precisa aprender a ter foco. O seu foco vai definir muito como as pessoas te veem e para onde você está se guiando. Entenda que nem tudo que é bom faz parte do seu propósito e faz parte da sua mensagem. Às vezes existem coisas que são excelentes para outras pessoas, mas a partir do momento que você definir a sua mensagem, você para de ter a necessidade de ser aceito por outras pessoas. Porque as pessoas que verdadeiramente precisam da sua mensagem vão se conectar a você. Só com esse primeiro capítulo, já dá para a gente ter uma noção muito clara a respeito da comunicação, a respeito de como alinhar a minha comunicação e, principalmente, o como encontrar a minha mensagem. Então essa foi a nossa análise do capítulo 1 da introdução do livro Descubra a sua mensagem e multiplique os seus seguidores. Sem dúvidas, a ideia do livro de trazer Jesus como o maior comunicador que já existiu na história, nos dá esse passo a passo de como ele se comunicava e o que a gente pode aprender com base na comunicação dele, foi uma ideia assim, muito legal, muito diferente e que nos traz um ponto de vista prático. Então acredito que se você aplicar essas três dicas que a gente pegou aqui e tudo aquilo que foi
discorrido nesse primeiro capítulo, você já vai começar a destravar a tua comunicação. Às vezes você fala, não, mas eu tenho muito medo de falar em público. Às vezes é simplesmente porque você não descobriu a tua mensagem. Porque quando você entender a sua mensagem, sentir a essência da tua mensagem, vai ser impossível você ficar calado. Meus queridos, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Espero que essa primeira série tenha trazido para você alguns insights poderosos que vão te ajudar a destravar a tua comunicação. E na semana que vem, estamos aqui mais uma vez com o capítulo de número 2 do livro Descubra Sua Mensagem, Multiplique Seus Seguidores, com o tema Autoridade. No mais, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até semana que vem.